Qual dos gráficos a seguir pode representar a hipérbole y² sobre 9 menos x² sobre 4 igual a 1? Temos aqui 4 alternativas. As alternativas A e C mostram a hipérbole aberta na direção vertical, para cima e para baixo. As alternativas B e D têm a hipérbole na direção horizontal, aberta para a esquerda e para a direita. E o que você pode observar nestas hipérboles é que elas têm diferentes vértices, além da direção delas. Sugiro que você pause o vídeo e tente sozinho descobrir qual das hipérboles corresponde à expressão dada acima. Ok, temos várias maneiras de pensar sobre isto. Eu poderia começar pensando qual é o centro dessa hipérbole. Na equação, como temos simplesmente y² e x², nós já sabemos que o centro da hipérbole é o 0, 0. Nós já sabemos que se o centro da hipérbole está no ponto de coordenadas h, k, sua equação teria esta cara, y menos k, tudo ao quadrado, sobre 9, ou seja, é o y menos a ordenada do centro, tudo ao quadrado, menos x menos h, que é a abscissa do centro, tudo ao quadrado, sobre 4, igual a 1. Comparando o que temos aqui com a expressão dada, com a equação dada, vemos que o k e o h são 0, portanto, o centro está na origem, no 0, 0. Podemos ver aqui que as 4 opções de hipérbole que temos têm o centro no 0, 0. Outra questão que você pode fazer aqui é se a abertura das hipérboles está na direção vertical, para cima e para baixo, ou na direção horizontal, à direita e à esquerda. Voltando à equação da hipérbole, vamos verificar que o termo que tem o sinal positivo é aquele que indica a direção de abertura da hipérbole. Ou seja, neste caso, temos o termo envolvendo y, que representa as ordenadas, com o sinal positivo na frente, então a abertura da hipérbole é na direção vertical. Bem, você poderia simplesmente memorizar esta informação, mas pode não ser satisfatório para o nosso trabalho. Sempre é bom saber por que isso funciona desta forma. Veja que se o termo que envolve y é positivo, se igualarmos o outro termo a zero, podemos resolver uma equação que nos dá o valor de y. E observe que para que o outro termo, ou seja, o que envolve x, seja igual a zero, o valor de x tem que ser o mesmo valor da abscissa do centro da hipérbole, que neste caso é zero. Então, fazendo aqui x igual a zero, este outro termo não vai aparecer e podemos resolver a equação y² sobre 9 igual a 1. Vamos organizar aqui. Então, se x é igual a zero, que é a abscissa do centro da hipérbole, então aquele termo do y² sobre 4 não aparece mais e vamos ter a equação y² sobre 9 igual a 1. Dali temos, portanto, que y² igual a 9 e, portanto, y igual a mais 3 ou menos 3. Isso nos leva à conclusão de que se o x é zero, ou seja, a abscissa de algum ponto da hipérbole é zero, as suas ordenadas podem ser 3 ou menos 3, e são coordenadas de pontos na hipérbole. E isso nos diz que a abertura da hipérbole está na direção vertical, porque se o x for zero, que é a abscissa do centro da hipérbole, vamos ter y valendo 3 ou menos 3, o que determina estes dois pontos da hipérbole. Na alternativa A, enxergamos esses dois pontos, 0, 3 e 0, menos 3, se localizam na hipérbole. Na alternativa B, os pontos 0, 3 e 0, menos 3 não pertencem à hipérbole, o que confirma que a abertura da hipérbole está na direção vertical e não horizontal. E é essa ideia que confirma que, na equação da hipérbole, o termo que envolve y sendo positivo significa que a abertura da hipérbole está na direção do eixo y, na direção vertical, ou seja, para cima e para baixo. Se o termo que envolvesse x na equação da hipérbole fosse positivo, então a abertura dela seria na direção horizontal, ou seja, para a direita e para a esquerda. Voltando à nossa equação da hipérbole, se supusermos y igual à ordenada do vértice, que neste caso é zero, este primeiro termo do y² sobre 9 não apareceria e teríamos menos x² sobre 4 igual a 1. Multiplicando os dois lados por menos 1, x² sobre 4 igual a menos 1, portanto, x² igual a menos 4, e x² igual a menos 4, pensando, evidentemente, em números reais, não tem solução, o que significa que não vamos ter na hipérbole um ponto que passa pela ordenada y igual à ordenada do centro da hipérbole, ou seja, neste caso, y igual a zero. Algebricamente, e aqui no gráfico, verificamos que o y nunca vai ser zero.
para compor um ponto desta hipérbole. Nestas alternativas, apenas b e d apresentam pontos em que o y é zero. E o que você precisa ter bem claro neste momento é que, na equação da hipérbole, o termo positivo determina qual é a direção da abertura da hipérbole. Agora, já sabemos que as alternativas A e C são candidatas para a nossa hipérbole, entretanto, apenas na alternativa A temos os pontos 0 e 3, 0 e menos 3, pertencentes a ela. Na alternativa C, o ponto 0, 3 e o ponto 0, menos 3 não pertencem à hipérbole, portanto, não pode representar a equação acima. Então, a única alternativa razoável é a alternativa A. Até o próximo vídeo!